Olá, bem-vindo ao tutorial MetaTrader vídeo 4. Neste vídeo nós vamos tratar sobre como enviar ordens utilizando a boleta nativa do MetaTrader. Inicialmente vamos ver como acessar a boleta nativa do MetaTrader. Existem três caminhos. O primeiro é o botão Nova Ordem, que está aqui na barra de ferramentas. Então, clicando sobre ele, ele abre a boleta nativa do MetaTrader. A outra opção é no menu Ferramentas, primeira opção, também Nova Ordem. Tá? Ou ainda poderia, conforme vê aqui, ó, pela tecla F9, também ele abriria a boleta. Acho que a forma mais fácil é direto aqui na barra de ferramentas, clicando sobre Nova Ordem. Aí ele apresenta aqui os campos que são necessários serem preenchidos, né, para envio de uma ordem. O primeiro deles é o ativo. Então, qual é o ativo que ele apresenta aqui? Então, vamos lá. Voltando aqui em menu Ferramentas, em Opções, né, aba Negociação, perceba que ele tem aqui o ativo e três opções que você pode já deixar configurado lá para a boleta. Um é o automático. O automático ele vai preencher a boleta com o ativo do gráfico que estiver aberto naquele momento, na sua plataforma. Tá? Por default, por exemplo, é se você queira já definir sempre um ativo. Então, por exemplo, se sempre eu só opero o mini índice, tá? Então você colocaria aqui o contrato atual, né, futuro do mini índice, ou você poderia selecionar um outro, né? Por exemplo, não, sempre opero a ação da Petrobras, colocaria Petrobras. Então, aqui é uma forma. E o último usado, né? Então, a ordem que você enviou, ele vai abrir novamente a boleta com aquele ativo. Eu acho que o mais interessante é o automático, né? Porque o automático, se eu tiver com o gráfico aberto, por exemplo, vamos abrir aqui o gráfico da Petrobras e abrir nova ordem, ele já vai vir com Petrobras. Se por acaso eu colocasse aqui, né, o ativo mini índice, nova ordem, ele vai vir preenchido já com o ativo mini índice. É óbvio que, né, mesmo estando com esse preenchimento lá já, a partir, né, do que você parametrizou lá em opções, você pode, né, ele vai vir com aquilo que está parametrizado e você simplesmente alteraria se você fosse fazer a ordem para um outro ativo. Né? E outro campo aqui interessante lá de opções, no caso de negociação, que você também já pode deixar aqui um parâmetro, né, parametrizado, é o volume. Aí ele tem também a opção por default, né? Aí se sempre geralmente você vai operar um determinado volume para um determinado contrato, ou ativo, né? Você já deixa aqui já definido esse volume. Então, por exemplo, por default vamos colocar 1, né? Ou se você opera mais ações, quiser já deixar aqui por default, por exemplo, o volume mínimo, que é 100, colocaria 100. Ou último usado, né? Conforme você preencha diretamente lá na boleta, ele vai repetir, se você abrir novamente a boleta, o último valor de ordem que você efetuou. Né? Então aqui a gente pode, se você vai inicialmente, vamos dizer, numa fase de treinamento, operar um mini contrato, né, para fazer day trade, e inicialmente eu vou trabalhar com um contrato, você já deixa aqui por default 1, ele sempre vai preencher 1. Tá bom? Então aqui é só para ter uma ideia, né? Aqui é uma forma de você já parametrizar alguns campos lá da boleta, já para vir por default já preenchido para você. Então vamos deixar esses dois campos aqui, o ativo no automático, que ele vai abrir a boleta com o referente ao ativo do gráfico que estiver aberto, e o volume por default vamos deixar 1. Tá? Nós vamos fazer os exemplos operando sobre o mini contrato. Então vamos deixar com essas opções aqui. Outro campo aqui, níveis de stop, você pode ter no preço, né, em valores ou em pontos. Então geralmente a gente trabalha em pontos, né? Então, por exemplo, no mini índice eu quero colocar lá um stop de 100 pontos. Né? Vamos deixar aqui em pontos ao invés de valor, é mais utilizado. Esse negociar a um clique, nós vamos ver daqui a pouco qual é a função dele, né? Se a gente setar ou não esse parâmetro negociar a um clique. Vamos voltar aqui agora para o gráfico. Estou então com o gráfico aberto aqui, né, o INJ23, que é o mini contrato. E nós vamos agora efetivar alguns exemplos aqui para ficar fácil de entender o uso da boleta.
Então vamos lá, vamos abrir aqui a boleta. Então tá lá, ele já veio preenchido com IJ23, que é o gráfico que eu estou aberto, né? Eu estou com aquela opção lá automática. Aí nós temos tipo de ordens, né, que a gente pode enviar. Tem dois tipos. A execução bolsa é ordem a mercado, ou seja, ele vai executar a ordem pela melhor oferta que tiver naquele momento no mercado. Então, por exemplo, se eu for comprar, tá vendo aqui, inclusive ele displeia, né, na boleta, qual é a melhor oferta de venda do momento, ou seja, se eu comprar, eu vou comprar aqui nessa faixa de preço que ele está apresentando. Como o mercado está aberto e é muito líquido, né, o ativo do mini índice, ele fica constantemente mudando aqui o valor. E aqui a melhor oferta de compra do momento. Então, se eu for vender, ele vai vender nesse preço aqui, que é a contra-oferta que ele tem lá no momento no mercado. Ok? Então, a execução bolsa, ele vai executar de imediato na melhor oferta que tiver no momento. Ele vai, volume, né? É o volume, ele está apresentando 1, também é o default que a gente já deixou lá, eu poderia alterar aqui. Perda máxima. Tá? É o stop loss e o stop gain. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou trabalhar com 100 pontos, né? Lembrando que eu coloquei lá em pontos os níveis de stop, e 100 também para o lucro máximo, que seria o stop gain. Próximo campo, preenchimento. Tá? Preenchimento, você tem três opções. Retornar. Retornar é o seguinte, eu faço uma ordem, ele vai executar a ordem no que tiver disponível lá no mercado, e se sobrar um saldo, não há disponibilidade da ordem toda que eu dei, esse saldo vai permanecer lá como ordem aberta. Então ele vai tentar executar ainda o saldo da ordem que você mandou. Exemplo, por exemplo, eu mando eventualmente comprar um ativo 200, volume 200, só tem 100 disponível, ele vai comprar esse 100, né, só tem uma oferta lá máximo de venda de 100, ele vai comprar o 100, e o saldo de 100, né, a minha ordem foi de 200, vai permanecer aberto. Se for tudo ou nada, já não. Ele só vai executar a ordem se tiver 200 disponível. Estou pedindo para comprar 200, é tudo ou nada. Ou ele compra os 200 ou eu não quero nada, né? Ele não vai comprar nada. E tudo ou parcialmente, ele vai, se tiver os 200, ele compra os 200. Se tiver só 100, ele compra os 100, mas não permanece o saldo, ele cancela o restante da ordem, tá? Então, diferente do retornar, que ele compraria os 100 e permaneceria com a ordem aberta, né, de mais 100, né, que é o saldo, no parcialmente, não, ele compraria os 100, porém, não iria permanecer com a ordem aberta do saldo. Então, vamos fazer uma compra aqui, só a título de exemplo, né? Eu vou comprar a ordem, então, a mercado, execução bolsa. Tá? De imediato ele já fez a ordem, né? Tá aqui, colocou já os stops, assinalou os stops, loss e gain, né? 100 pontos. Tá, mas como que eu visualizo as ordens abertas? Então é interessante sempre que você estiver operando, você ficar aqui com o caixa de ferramentas aberto, tá? Aqui com negociação, né? Então essa janela aqui, caixa de ferramentas, aba negociação, você tem aqui uma linha com o saldo. Eu tô com uma conta aqui demo aberta, né, que é só para título de exemplo. Aqui ele coloca o saldo que tem, etc, nessa conta demo, que é um dinheiro fictício, e aqui acima dele ele coloca as ordens em aberto. Então, olha lá, eu comprei o ativo 1J23, volume 1, né, o horário que eu comprei, o preço que eu comprei, e o stop loss e o take profit que estão acionados na ordem, e o preço atual do ativo, né? No momento, então tá lá, ó lá, tá tendo uma perda, né? Eu comprei aqui no momento ruim, tá perdendo. Olha lá, deu stop loss, ele fechou automaticamente, agora não tem nenhuma ordem aberta. Vamos abrir novamente uma ordem, agora vamos abrir uma venda, vai. E vou abrir sem stops, tá? Vamos abrir sem stops só para título de exemplo. Então, vendi, né? Tá lá, a ordem vendida. Tem uma outra, como que eu posso fechar essa ordem, né? Eu posso fechar fazendo uma ordem de compra, obviamente, né? Se eu comprar eu estou aberto em comprar vou zerar. Ou ele abre essa opção, como eu estou com ordem aberta, ele já dá aqui automaticamente também o botão fechar. Então eu aperto aqui fechar, pronto, fechou a ordem. Existe uma outra forma também de você fechar uma ordem com um clique diretamente aqui nesse painel da caixa de ferramentas, aba negociação. Mas aí eu tenho que ir lá no ferramentas, opções, né?
E aqui sim, ó, aquele parâmetro negociar a um clique, eu tenho que habilitar ele. Quando eu peço para habilitar, ele coloca aqui um aviso legal, né, um disclaimer, que eu tenho que aceitar, né, o risco, porque na verdade ele vai fazer sem nenhuma confirmação, né, ele vai diretamente já fechar. Vou dar aqui OK, vou fazer o exemplo aqui que sempre é mais fácil, né. Vamos lá, eu vou aqui novamente abrir uma ordem. Vamos agora, por exemplo, né, comprar, tá? E eu posso aqui, ó, diretamente aqui, fechar, tá? Tá lá, tendo um lucro aqui, eu posso fechar por aqui mesmo. Nesse xizinho, se eu clicar sobre ele, ele fecha a ordem. Percebe que ele não fez nenhuma confirmação, ele deixou, né? Ao passo que, se eu tivesse aqui sem o clique, opa, ferramentas, opções, né? Negociar a um clique, vamos deixar desabilitado. Eu vou comprar novamente, vamos dar aqui, fazer uma ordem de compra. Tá? E agora, fechar aqui a boleta, ele não deixa, tá vendo? Na verdade, não é que ele não deixa, né? Ele abre a boleta e me obriga a fazer o fechamento pela boleta. Ele não aceitou aqui um clique aqui simplesmente na caixa de ferramentas, né? Na aba negociação onde eu tenho minhas ordens. Eu sou obrigado a fazer por aqui, tá? Aí eu vou fechar a posição, tá? Um outro lugar também que eu posso eventualmente enviar ordens, né? Com um clique. Vamos lá ver aqui. Estou aqui com um clique, vamos deixar um clique assinalado. É aqui, ó, nesse botão aqui, que é o painel de negociação, tá? Que ele coloca aqui à esquerda. Se você acionar ele, ele fica apresentando esses dois botões, esse painelzinho. Tá vendo aqui, ó, o volume, né? Que é aquele default que a gente tem lá, e compra e venda, botão de compra e venda, e se eu comprar o valor que eu vou comprar e vender, as melhores ofertas do momento. Eu posso comprar por aqui, por esses botões, ao invés de pela boleta, é uma compra também a mercado, tá? Vou opcionar aqui, por exemplo, como exemplo, digamos que eu vá comprar, tá lá, a ordem foi comprada, tá? Posso vender, vai zerar, né? Vendeu, tá? Comprei de novo, tá? Fiquei com volume 2, né? Comprei 2 de 1. Tá? Se eu vender, vende um parcial e vende novamente. Então aqui é um outro lugar, né? Painel de negociação que também você pode efetuar as ordens além da boleta. Ordens, nesse caso, sempre a mercado. Tá bom? Aqui, aproveitando para apresentar, ele também tem o book de ofertas, né? Esse botão aqui mais à esquerda, esse ícone, né? Você clicar sobre ele, aqui é o book de ofertas, né? Então as ofertas. Deixa eu ampliar aqui, né? As ofertas de compra, ou melhor, melhores ofertas de venda e as melhores ofertas de compra e volume que você tem no momento no ativo em J23. E aqui os negócios sendo efetuados, né? Como o mercado é muito líquido, você vê que é um negócio atrás do outro. Por aqui, depois nós vamos ver que nós vamos poder colocar também ordens, mas aí não é ordem a mercado, seriam aquelas ordens pendentes, que é a próxima que a gente vai ver. O que eu poderia por aqui também ele coloca botões que eu poderia fazer a compra, colocar a Take Profit Stop Loss diretamente no book de ofertas e efetivar essas compras, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma compra de volume 1 pelo book de ofertas agora. Tá, a ordem a mercado foi colocado. Aí eu posso vender por aqui ou fechar, ele habilitou agora fechar também o botão. Ou posso fechar por aqui, ou pela boleta, então as várias formas, né? Eu fechei aqui pela caixa de ferramentas, a aba negociação, certo? Então percebe, né, que você tem vários caminhos, né? Você tem a boleta, que seria o mais, não diria mais prático, né, mas o mais comum de se usar, a boleta nativa, né, que é o assunto, inclusive, desse tutorial. Ou você pode aqui pelo book de ofertas, ordens a mercado, que nós estamos falando agora. Também aqui pelo painel de negociação, através desses dois botões. Você pode enviar as ordens. Fechar, você pode fechar por aqui, pode fechar pela boleta, pode fechar também por esses outros dois caminhos. Tá? Então, o próximo assunto agora, vamos falar sobre o segundo tipo de ordem, que são as ordens pendentes. Vamos então aqui abrir a boleta. Tá? Então,
tipo de ordem, né? A gente já viu execução bolsa, que é a ordem a mercado, e agora a ordem pendente. A ordem pendente é aquela ordem que você coloca num nível de preço, obviamente diferente do preço atual do ativo, esperando que o preço atinja aquele nível de preço estabelecido na ordem e então a execute. Basicamente, nós temos ordens do tipo limite e ordens stop. Vamos abrir aqui um painel para verificar o conceito dessas ordens. Bom, então aqui no painel, na representação do painel, nós colocamos aqui nessa linha verde o que seria o preço atual do ativo. No caso de ordens limites, buy limit, comprar limitado a um certo nível de preço. Ou seja, eu estou aguardando, né? Estou esperando que o preço vai baixar do ativo e quando atingir um certo nível, seria essa linha vermelha, a ordem será executada ou um preço menor do que esse nível que eu coloquei. Então esse seria o buy limit. No caso do sell limit, o contrário, a ordem estaria com um preço acima do preço atual do ativo e ela seria executada se o preço do ativo atingir aquele nível ou um preço maior. Ordens stop é o contrário, né? O buy stop é acima da linha do preço atual. Então, se o preço atingir um determinado nível ou maior, será disparado a ordem de compra a partir daquele nível. E o sell stop abaixo do nível de preço atual, se atingir esse nível de preço ou menor, dispara a ordem de venda do ativo. Aqui é uma variante da buy stop e sell stop, seria buy stop limit e sell stop limit. É a mesma coisa da buy stop, porém você limita, tá? Um range, aqui uma faixa de preço, onde você aceita comprar o ativo. Então seria a partir desse nível de preço, a ordem é executada, se o preço atingir esse nível, até um máximo do nível que eu estipular. Contrário para a venda stop limit, se atingir esse nível, até um nível menor que eu estipular também. Então essas são o conceito, né, do funcionamento das ordens tipo pendente. Voltando aqui no gráfico, vamos então agora simular a colocação de ordens pendentes, né, para a gente ver na prática o funcionamento. Então eu vou abrir aqui a caixa de ferramentas, né, na aba negociação. Sempre quando a gente vai operar é bom a gente estar com essa caixa aqui aberta. Tá? E vamos abrir aqui a boleta. Então vamos dizer que eu queira fazer uma ordem pendente, tá? Buy limit. Então eu vou comprar limitado. E como nós vimos, né, o buy limit, o preço tem que estar acima, tá, do preço atual, que atualmente está aqui mais ou menos em 103,100, né? Então, qual é o volume? Eu vou comprar né? Preenchimento a gente já viu, né? O conceito do tipo de ordem retornar tudo ou nada ou tudo parcialmente. Aí é o preço que você queira comprar. Então, por exemplo, digamos, o buy limit tem que ser abaixo, né? Só para efeito de exemplo, vamos pôr aqui 103 mil, tá? Aí você colocaria também perda máxima, stop loss, stop gain, nós não vamos fazer isso daí e pronto, tá? Vamos colocar a ordem. Então tá lá a ordem colocada. Perceba que as ordens pendentes, elas ficam abaixo da linha de saldo, né? Enquanto que ó, ele está chegando próximo, tá? Se chegar no 103 mil, está 103.015,10, ele vai executar a ordem, ele vai passar para cima. Então abaixo, olha lá, passou, executou a ordem. Então abaixo que da linha do saldo são as ordens que estão pendentes de execução e acima são as executadas. Então ele comprou lá no nível de 103 mil, como nós havíamos colocado. Então trabalhamos aí com uma ordem buy limit, tá? Vamos fechar ela, vou fechar por aqui mesmo, como nós já vimos. Agora, se eu fosse colocar, vamos chamar a boleta de novo, o conceito é o mesmo, né? Então os campos são sempre esses, né? Ordem pendente. Se eu for pôr uma sell limit, os campos são os mesmos, tá? O preço eu tenho que colocar, obviamente, acima, né, do preço atual, como nós vimos. E ele colocaria a ordem pendente acima. Por exemplo, vou pôr aqui, vai para título de exemplo, só mais 103 mil
200, tá? Como exemplo. Tá lá, abriu lá, Sell Limit, tá? Tipo de ordem Sell Limit, comprar um contrato se chegar no... Vender, aliás, né? Vender um contrato se chegar no nível de preço 103.200. Se eu tenho uma ordem pendente e quiser retirar ela, cancelar, basta eu clicar aqui no xizinho e a gente já cancelou a ordem, tá? Bom, e as demais, né, ordens pendentes, vai funcionar igual. Aí eu teria o Buy Stop, né, o Buy Stop, como nós vimos, é igual ao Sell Limit, né, acima do preço que eu vou estipular, tá? E são as mesmas informações. A única aqui que vai ser diferente agora são essas duas últimas, que vai abrir mais um campo de preenchimento, que é o Buy Stop Limit e o Sell Stop Limit, que é aqui o preço Stop Limit, né, que é aquele que nós vimos. Eu vou informar o preço que eu quero comprar, porém limitado a um range. Vamos fazer um exemplo aqui do Buy Stop Limit, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, 104.000, um exemplo. Limitado a 104.100. Não vamos colocar stop. Então ele abriu, ó, um Buy Stop Limit a partir do preço 104.000, limitado a 104.100. Então essa é a stop limitado. Ok? Então essas são as ordens pendentes, né? Eu tenho um outro jeito de eu colocar a ordem pendente, assim como a ordem a mercado que eu podia fazer, né? Sim, tem. Aqui no painel de negociação, aliás, desculpe, no painel do book de ofertas, eu consigo, por exemplo, tá vendo, com essas flechinhas aqui, ó, preço abaixo, aqui é o preço atual, né? Essa linha seria o preço atual. Aqui são as ofertas, né, para compra. Então, Buy Limit, né, é sempre abaixo. Ó. Buy Limit eu poderia colocar aqui nesse nível de preço, simplesmente, né, aqui com o volume 1, como está estipulado aqui, clicando sobre ele, ó, aqui, por exemplo, nesse nível de preço. Ó, ele colocou o Buy Limit. Já executou, né, muito próximo, já executou. E aqui seriam, desse lado de cima azul, as Buy Stop. Buy Limit, Buy Stop. E aqui o contrário, né? Sell Limit e Sell Stop. Tá? Se eu colocar aqui um Sell Limit, tá lá a ordem lá colocada, né? Inclusive ele fica aqui no book de ofertas aparecendo. Também executou já. Vamos cancelar. Tá? Então aqui é uma forma também de eu colocar ordens pendentes utilizando o book de ofertas. E tem mais uma forma ainda, então temos a boleta, o book de ofertas, e eu poderia também, clicando com o botão direito do mouse, eu colocar uma ordem, tá? Por exemplo, Buy Stop ou Sell Limit, né? Então Sell Limit a partir do nível que eu coloquei, né? Ele coloca uma linha verde, tá fraco, né? Porque uma linha verde está sobrepondo o azul. Mas aqui tem um nível de preço que foi colocada a ordem, tá? Ela colocada aqui, ó, no painel de negociação, tá? Aqui eu poderia pôr também, por exemplo, uma Buy Limit, né? Então eu pus uma Buy Limit aqui e uma Sell Limit aqui, tá? Eu posso também mudar, ó, simplesmente arrastando aqui a linha, né? Eu posso mudar o nível das ordens, os valores, né? Então essa é uma forma também de modificar ordens. Eu tenho uma ordem colocada, aqui no caso são ordens pendentes, eu posso tanto dar 2 cliques sobre ela, ele abre a boleta, eu poderia aqui alterar a ordem, né, modificá-la ou excluí-la pela boleta. Tá? Ao invés de eu excluir aqui pela caixa de ferramentas, eu excluo aqui pela boleta. Tem uma outra forma de excluir também, se eu clicar aqui sobre a ordem, aqui na linha, né, onde está a ordem, eu posso também, ó, a opção de excluir. Tá? Excluir a ordem pendente. Vamos excluir aqui mais uma. Bom, assim então nós acabamos de ver o funcionamento do envio de ordens pelo MetaTrader. Tá? Até o próximo vídeo e obrigado.